Fala pessoal, tudo bem? Professor Marlon aqui, espero que vocês estejam bem. Graças a Deus, parece que a quarentena vai acabar, né? Então, já a gente está voltando aí para a sala de aula. Pessoal, olha só, a aula de hoje vai ser sobre razão e proporção, tá? É um tema que a gente já abordou e vamos dar uma relembrada porque muito tempo sem ver esse assunto, por mais que seja aparentemente pouca coisa, ele é muito importante. Então não compensa a gente deixar isso de lado, tá? Porque vai ser também muito utilizado, mais utilizado até do que a classificação dos ângulos, tá? Não estou dizendo que é um assunto mais importante ou menos importante do que a classificação de ângulos. Só estou dizendo que nesse momento esse é o assunto que a gente vai utilizar mais, tá bom? Esse é o assunto que vai ser usado em Teorema de Tales. Esse é o assunto que a gente vai estar usando em regra de 3, tá bom? Regra de 3 simples, regra de 3 composta. A gente tem que saber se são diretamente proporcionais, se são inversamente proporcionais. Então, isso daqui, pessoal, é muito usado, tá? Então, se você sentir alguma dificuldade, se você encontrar alguma dúvida, fala, tá bom? Tem que falar, tem que chegar e comentar. Não entendi o que é a razão, não entendi qual que fica em cima, qual que vem primeiro, né? Não consegui entender bem. Ah, professor, aqui na proporção, você tem que falar para mim, entendeu? Você tem que chegar e dar a sua opinião. Você tem que falar, professor, não entendi isso daqui. Entendi quando o senhor explica, mas quando eu vou colocar no caderno, quando eu vou fazer sozinho, eu não consigo fazer. Tenta anotar o porquê, tá? Tenta olhar lá e falar, poxa, eu não consigo fazer esse daqui porque eu não sei qual é o valor que eu tenho que botar aqui embaixo, tá? Ah, eu não sei fazer isso porque eu confundo aqui. Muitas vezes você pode acertar sem querer, muitas vezes você pode estar chutando. Então, assim, se você errar uma vez, anota e tenta ver, identificar qual foi o erro, qual foi a dificuldade para a gente trabalhar nele, tá? Então vamos lá, pessoal. Razão entre segmentos, tá? O que é a razão? Vamos dizer que você tenha a rua AB, tá bom? Com 9 km e a rua CD com 3 km. Quando eu pergunto para você qual é a razão de uma rua para outra, da rua AB para a rua CD, você vai montar AB sobre CD, tá bom? Se eu perguntar assim, José, qual é a razão entre a sua idade e a idade do seu pai? Aí o José vai falar, poxa, professor, eu tenho 20 anos, o meu pai tem 60. A razão é 60 sobre 20. Não é. Tá bom? Eu estou perguntando a razão entre a sua idade e a do seu pai. Tá bom? Aqui é só um exemplo, tá, pessoal, que eu estou usando. Não é... Aqui não está fazendo nada sobre 2 sobre 6. Tá bom? Só um exemplo para vocês verem como ficaria. Tá bom? Então a sua idade é 20 anos e a idade do seu pai é 60. A razão entre a sua idade e a idade do seu pai é 20 sobre 60, tá bom? É o 2 primeiro e o 6 depois, tá bom? É o 20 em cima e o 60 embaixo, tá bom? Então a razão entre o segmento AB e CD vai ser 9 sobre 3. A razão entre o segmento CD e AB seria o quê? 3 sobre 9. Se eu perguntar qual é a razão da sua idade e a idade do seu irmão, você tem 20 e o seu irmão tem 30. Qual vai ser a razão? Responde aí rapidinho. 20 sobre 30, correto. Agora se eu perguntar qual é a razão da idade do seu irmão e a sua, eu chego para você e falo, José, qual é a razão entre a idade do seu irmão e a sua? Aí você vai falar, poxa, professor, a idade do meu irmão é 30, a minha é 20. Então você ensinou que vai ficar 20 sobre 30. Não, é a do seu irmão e a sua. Então eu falei primeiro do seu irmão, ele em cima, tá bom, pessoal? Não confunde, tá?
Não confunde. Muitas coisas aqui a gente vai tentando pelo óbvio, né? A gente vai tentando pegar um valor que tá ali, como é que eu vou dizer? Que tá ali numa forma mais aceitável, tá? Eu vou falar sobre a idade do seu pai e a sua, então você vai pegar o 6 e dividir por 2, correto? Aí eu falo a razão entre a sua idade e a do seu pai. Você vai falar, poxa, mas 2 sobre 6 não vai dar um número. O 6 sobre 2, 6 dividido para 2, vai dar um número bonitinho. Mas vai estar certo? Não, né, pessoal? Então, o importante não é a beleza do número, e sim a forma como a gente monta a nossa expressão, tá? O importante aqui, pessoal, é entender isso, tá? A matéria é essa, você saber qual vai ser o primeiro e qual vai ser o segundo, tá? Quem vai ser o de cima e quem vai ser o de baixo. Não é bem tranquilo, pessoal? E não vale a pena você perder tempo tentando complicar isso. É o que eu falo para vocês, o importante mesmo é a gente ter a base, tá? Porque com a base a gente vai aprofundando depois. Então eu tenho aqui AB sobre CD, a razão de AB e CD vai ser 9 sobre 3. Então eu posso dizer que a rua AB é 3 vezes maior que a rua CD. Poxa, professor, mas aqui tá óbvio, aqui eu tô vendo. Tá simples, deu para entender, já pode continuar. Mas olha só, aqui tá com desenho. Se você tentar fazer um exercício sem o desenho, lá embaixo a gente tem os exercícios, e você sentir dificuldade, aí você anota, tá bom? Anota, fala assim, professor, sem o desenho ficou um pouco complicado para mim. Tá bom? Então, agora vamos trabalhar a ideia de proporção. Na razão a gente viu que vai fazer uma divisão, certo? Uma divisão. Qual é a razão da sua idade e a idade da sua irmã mais nova? Professor, eu tenho 8, a minha irmã mais nova tem 4. A razão é 8 dividido por 4, então a razão é 2. Correto. A divisão é 2, tá bom? Professor, se você perguntar a razão entre a minha idade e a idade do meu pai, eu tenho 16 anos e o meu pai tem 32. E aí, como é que eu faço? Você vai fazer 16 sobre 32. Eu perguntei a sua idade e a do seu pai. Quem veio primeiro? A sua. Então a sua fica em cima, tá bom? Vamos lá. Segmento proporcional, a gente vai ter uma igualdade, tá bom? Uma igualdade entre duas razões. Por exemplo, se a gente for calcular aqui, a razão entre AB e depois a razão entre P, Q e R e S, a gente vai ter o seguinte, AB e CD primeiro, então 2 sobre 3, certo? Tá aqui, E depois a gente vai fazer PQ sobre RS. Então, pessoal, se a gente for fazer PQ sobre RS, a gente vai ter 6 sobre 9, tá bom? 6 dá para dividir por 3 e 9 dá para dividir por 3. 6 dividido por 3 vai dar quanto? 2. E 9 dividido por 3 vai dar quanto? 3, tá bom? Pessoal, eu não gosto de comentar erros que possam ter ocorrido no livro, tá? Então, assim, quem conseguiu observar alguma coisa diferente aí, pode comentar comigo que eu vou comentar com vocês também e depois resolve, tá? Porque a gente tem que respeitar os materiais, mas às vezes acontece algum errozinho de formatação, de configuração, né? Às vezes quando você vai imprimir o livro ele tem um errozinho básico, tá? Então fiquem tranquilos, é importante a gente entender, o segmento aqui certinho, 2 e 3, você tá vendo que triplicou? O 2 virou 6 e o 3 virou 9. Se a gente fizer 2 sobre 3 e 6 sobre 9, vai dar o mesmo valor, tá bom? Porque 6 dividido por 9 também vai dar 2/3, tá certo? Então tranquilo, né, pessoal? Então vamos lá. Como as razões obtidas são iguais, os segmentos AB, CD, PQ e RS, nessa ordem, formam uma proporção. Tá bom? Muito importante essa palavrinha, nessa ordem, tá bom, pessoal? Porque se eu colocar AB, CD, RS e PQ, complicou,
tá? Por quê? Porque o RS é 9. 9 dividido por 6 já não vai dar 2/3 mais, tá bom? Então quando eu faço assim, eu estou montando, ó, AB sobre CD, PQ sobre RS, tá? Então se eu botar o RS aqui primeiro e o PQ depois, eu vou ter AB sobre CD, RS sobre PQ, tá bom? Quem não entendeu, fica tranquilo, porque isso a gente vai pegando com o passar das aulas aí, a gente vai exercitando. Então olha lá, a gente tem aqui, ó, o AB CD igual PQ RS. Se eu falar assim, faz uma proporção para mim das idades que tem na sua família. Aí você vai falar, puxa, que legal, a idade do meu pai é 40, a idade da minha irmã é 20, a idade do meu avô é 80 e a idade da minha mãe é 40. Então 40 sobre 20 vai dar quanto? 40 sobre 20 é o dobro da idade, né? Então vai dar 2. E 80 sobre 40 também é o dobro, então vai dar 2. Então a gente tem uma proporção nessas idades, tá bom? Porque a idade do seu pai e a da sua irmã, a do seu pai é o dobro da sua irmã, tá bom? 40 e 20. E a do seu avô é o dobro da sua mãe, 80 e 40. Show, pessoal? Deu para entender mais ou menos? Então vamos seguir, hein? 4 segmentos. Isso aqui é importante, ó. Quem quiser copiar, os 4 segmentos AB, CD, PQ e RS nessa ordem são segmentos proporcionais quando suas medidas tomadas na mesma unidade de medida formam uma proporção. Isso é, AB sobre CD igual PQ sobre RS. Pessoal, por que eu estou frisando muito nessa ordem? Como eu falei aqui, o primeiro vai em cima do segundo e o terceiro vai em cima do quarto. A gente tem os fins justificam os meios, ó. AB igual RS e CD igual a PQ. Aí a gente prova que a nossa proporção ela é verdadeira, tá bom? Então você pode multiplicar e verificar. Vamos ver? Tenho 40 vezes 40 deu quanto? 4 vezes 4, 16, tá? Não é mais. E agora a idade da sua irmã 20 e do seu avô 80. 2 vezes 8, 16. Então vai dar 160 anos aqui. E aqui vai dar 160 anos, tá bom? Tranquilo, pessoal? Lembrando que é multiplicar, tá? Só pensar assim, ó. Esse está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. O CD está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando, tá? E aqui, pessoal, tá uma charada, tá? Ano passado, muitos fizeram provas comigo e observaram isso. O professor mudava lá a unidade de medida. O professor botava que a roda rodava tantos metros a cada minuto e depois ele pediu quantos quilômetros. Então você tem que fazer essa conversão, tá? O professor botava lá em minutos e depois pedia em hora. Poxa, eu achava 240 minutos e a resposta estava errada. Por quê? Porque tinha que ser em horas. Aí quem converteu acertou, tá? Então, pessoal, sempre na mesma unidade de medida, tá bom? Se eu tenho aqui 4 horas dividido por 20 minutos, vai dar ruim. Tudo em hora, tudo em minuto, tudo em quilômetro, tudo em centímetro, tá? Tá vendo aqui, ó, centímetro, centímetro, centímetro e centímetro. Certo, pessoal? Então, vamos tentar fazer esses exercícios, tá? Eu vou gravar um vídeo agora para vocês com a resposta deles. Pessoal, quem ficou com qualquer dúvida aqui, ó, pode comentar, não tem problema, tá? Vocês são livres aí para comentar e eu gosto de ver a atenção de vocês, tá bom? Porque vocês conseguem observar muitas coisas que às vezes outras pessoas não conseguem. Então é legal comentar. Falou, pessoal? Então muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou ajudando vocês. De preferência lá no Classroom, tá? Lá no Google Class para a gente poder conversar mais rápido, tá bom? Então, até o próximo.